vamos lá, hoje a gente vai falar de cota de gênero, ou seja, a gente vai analisar quais os principais requisitos para que essa cota seja cumprida, qual a principal consequência se ela for descumprida, tá bom? Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que essas cotas de gêneros, ou as ações afirmativas em geral, né, a cota de gênero é só uma espécie de diversas outras ações afirmativas. Mas hoje a gente vai tratar especificamente da ação afirmativa do registro de candidatura, a chamada cota de gênero. Mas, professor, por que cota de gênero? Eu ouvi dizer que isso é cota para as mulheres. Calma, na prática acaba sendo para as mulheres, mas em teoria pode ser para mulher e para homem, especificamente a do registro de candidatura. Mas a gente tem outras três ações afirmativas importantes que a gente não vai falar hoje, mas só para que você saiba, a gente tem, por exemplo, a destinação de 30% do tempo de TV e rádio, daquela propaganda eleitoral gratuita, aí sim, as mulheres e as pessoas negras. Né? Então, nesse caso aqui, tudo bem, ok. Aí sim, para esse caso especificamente aqui da TV e rádio, aí a gente pode dizer que é cota para as mulheres e para as pessoas negras, tá? Mas isso a gente vai tratar em um outro vídeo. E também para o fundo partidário, a gente tem 5% desse fundo destinado às mulheres, assim como o fundo eleitoral, né? Aqui o fundo eleitoral, aí sim seria destinado também a mulheres e pessoas negras. Hoje a gente vai falar da cota de gênero em geral em registro de candidatura, tá bom? Vamos lá. Qual a previsão legal disso aí? Né? Lá no nosso artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9504, a chamada Lei das Eleições, que diz o seguinte, né, que do número total de vagas, né, requerida pelo partido, pelo menos 30% deve ser destinada para um determinado sexo e, obviamente, os outros 70% para outro sexo. Né? Hoje em dia, a nomenclatura mais consentânea seria gênero. Né? A gente também não vai tentar definir essa questão hoje, mas já desde logo tem em mente que gênero é o termo mais adequado. Então, a gente percebe que ele não faz distinção, seja para homem ou seja para mulher. Então, essa cota de 30% do registro de candidatura, ela serve tanto para homem como para mulher. Na prática, a gente sabe que acaba sendo para as mulheres, tá? Mas como é que funciona isso na prática? Bem, a gente sabe que o limite de candidatos que podem ser requeridos é 100% do número de cadeiras mais um. Então, por exemplo, lá no seu estado, se 24 cadeiras, existem 24 cadeiras para deputado estadual, isso quer dizer que o partido pode requerer 24 mais um. Ou seja, ele pode requerer 25 candidatos podem requerer o registro de candidatura. Tá? Só que é o seguinte, esses 30% ele não é calculado com base nos 25%, ele é calculado no efetivamente requerido. A gente sabe que nesse caso aqui específico o partido poderia registrar até 25 candidatos para deputado estadual, por exemplo, se a Câmara local, né, o parlamento local municipal fosse, por exemplo, 30 cadeiras, ele poderia registrar 30 mais um. Então a conta não é desses 31. A conta para calcular essa cota de gênero é do efetivamente inscrito. Então, no nosso caso lá, né, no nosso caso de uma assembleia que existe 24 cadeiras, então o partido poderia requerer 24 mais um, que seria 25. Se o partido requerer todos os 25, aí ok. Né? Se ele requerer todos os 25, ok. Né? Então, se ele requerer os 25, aí tudo bem. Né? O partido lá de forma coletiva, né, escolheu 25 em convenções e vai registrar 25. Então, os 50% eu calcularia dos 25. Mas supondo-se que o partido não queira requerer dos 25, e sim de, por exemplo, 20. Então, 30%, ou seja, 30% de 20, daria 6. Pelo menos 6 candidatos têm que ser de um determinado sexo. Na prática, a gente acaba vendo que seriam das mulheres, né? Mas a gente deve entender que isso pode também um dia mudar. Tá? Então, pelo menos 30% do efetivamente escrito, requerido, né? Isso vale para substituição em candidatos remanescentes. Então, uma mulher resolveu desistir. Se aquela mulher saindo não mexer lá na cota dos 30%, ok. Mas se mexer, a gente tem que substituir por outra mulher e vice-versa. Tá? Então, sempre o que vale é do efetivo, seja para substituição
ou remanescente. Outra situação também que a gente deve observar para as pessoas transgênero. Ainda que essas pessoas transgêneros ela esteja no seu cadastro lá da Justiça Eleitoral, como por exemplo do gênero masculino, mas lá no registro de candidatura ela se autodeclara como feminino, eu vou contar para fins de cota de gênero como feminino, a despeito de lá no cadastro eleitoral tá registrado como masculino, tá bom? E eventual descumprimento desses 30%, ele gera o indeferimento do DRAP. Ah, professor, o que é DRAP? Né? Não sei o que significa essa sigla. DRAP é demonstrativo de regularidade de atos partidários. A grosso modo, seria a chapa do cargo proporcional. Né? Já que essa cota de gênero, né, nunca é demais lembrar que a cota de gênero ela só vale para os cargos proporcionais. Obviamente, né, porque se prefeito, governador, presidente, senador, via de regra é chapa única, né, a não ser do senador que, a depender das eleições, pode ser 2 senadores, mas essa cota de gênero ela só serve para o proporcional. Tá bom? Então, esse indeferimento do DRAP, em caso de descumprimento dos 30%, seria, a grosso modo, o indeferimento de todos os candidatos requeridos naquele partido. Então, eu registrei, no nosso caso aqui específico, 20 candidatos e não observei a cota lá dos 30%, então todos os 20 candidatos vão ter o seu registro indeferido porque o partido não cumpriu lá a famosa cota de gênero, tá bom? E aí o que a gente observa na prática, né? Aquilo que a gente já falou, essa cota ela serve na prática para o gênero feminino, muito embora possa ser utilizado para o gênero masculino, né? Mas na prática a gente observou o chamado fenômeno das candidaturas laranjas ou candidaturas fictícias. O que a Justiça Eleitoral observou, né, com base em diversas ações? Ela observou o seguinte: para cumprir esses 30%, né, os partidos começaram a encher de candidatura feminina de forma artificial, as chamadas candidaturas fictícias, né? E aí o TSE chegou a uma conclusão que essas candidaturas fictícias, no famoso caso de Jacobina, tá? É um precedente aqui bem interessante, não? Um precedente marcante na Justiça Eleitoral sobre a falta de cota de gênero, em que basicamente 3 requisitos para a gente observar essa cota de gênero, né? Votação, fraude em cota de gênero, votação gerada, não realização de atos de campanha e ausência de movimentação financeira. Então, basicamente, esses aí seriam os 3 requisitos. De qualquer forma, o modo com que essa fraude ela é avaliada, ela é julgada, a gente vai ver em uma outra oportunidade, tá? Hoje, na aula de hoje, a gente queria deixar claro sobre essa cota de gênero em sede especificamente, né, especificamente no caso de registro de candidatura, só para lembrar que essas ações afirmativas elas não se encerram no registro de candidatura. A gente tem no fundo eleitoral, no fundo partidário e até na propaganda eleitoral, que obviamente vai ser tema de um outro encontro nosso. Tá bom? Ok, meus amigos? Então, se gostar aí do vídeo, eu já peço para dar o like, compartilha aí no grupo dos amigos, se inscreve no canal. Toda semana a gente publica 2 vídeos, né? Um vídeo de noções de direito eleitoral para quem está começando, um vídeo de julgados do TSE para quem já está um pouquinho no meio do caminho, né? Então já se inscreve aí, porque toda semana você não vai perder esses vídeos, senão o YouTube não vai te notificar, tá bom? Então a gente se vê numa próxima, um forte abraço e até lá!